Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso básico de teologia. Eu tenho um prazer muito grande em poder estar fazendo esse conteúdo para que você possa crescer e continuar crescendo em conhecimento. Nós já estamos aí na nossa quinta disciplina, é a segunda aula de Cristologia. Eu quero lhe recomendar que, se você não assistiu a primeira aula de Cristologia, que você assista a primeira aula de Cristologia e que você depois assista essa aula. Todos os nossos alunos estão crescendo em conhecimento, todos os nossos alunos estão aprendendo, todos os nossos alunos estão tirando dúvidas. E se você que está assistindo essa aula tem dúvidas em alguma área dessa disciplina, ou qualquer outra disciplina que você já tenha estudado neste curso, você pode entrar em contato diretamente comigo, tá bom? Você tem acesso direto ao professor. No nosso grupo lá do WhatsApp, né, no nosso grupo VIP, você pode estar entrando em contato conosco e mandando mensagem, ou, se preferir, no privado, tá bom? Nós estamos aqui à sua disposição para tirar suas dúvidas acerca da palavra de Deus, das aulas que nós estamos lecionando para todos os nossos alunos. Bom, hoje é a nossa segunda aula, né? Estou com um dos meus ouvidos entupido, acho que entrou água. Mas nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Nós paramos na apresentação sobre a eternidade de Cristo, né? Paramos exatamente aqui, né? Aqui falamos sobre a eternidade, íamos falar, né? Sobre a eternidade de Cristo, e nós estaremos dando continuidade hoje, tá bom? Hoje é uma aula muito boa. Eu quero ver aqui algumas minúcias com os nossos alunos, com você, tá bom? E vamos ver aqui algumas coisinhas, né, que nós passamos aqui. A aula passada nós falamos sobre os nomes e os títulos, né, que são dados a Jesus. Falamos sobre a questão do nome Jesus, falamos sobre a questão do nome Cristo, falamos sobre a questão do nome, né, e dos títulos, né, Jesus, Cristo e Senhor. Senhor Cristo, Jesus Cristo, o Senhor, né? Falamos sobre a origem dessas palavras no grego e no hebraico, né? Kyrios no grego e Mashiach no hebraico, ou Mashiach, né? Falamos sobre a questão dos vários títulos que se dá ao Messias no Antigo Testamento. E nós deixamos para falar um pouco mais sobre a questão da eternidade de Cristo. Essa disciplina, ela é de suma importância para as nossas vidas. Nós que cremos na divindade de Cristo, nós temos que saber defender a fé que nós professamos. Por que eu digo isso? Nós vamos ver nos slides mais para frente, acredito eu que na terceira aula, se eu não me engano, ou nessa na terceira aula, que nós iremos ver que a doutrina da divindade de Cristo, ela foi atacada durante os 5 primeiros séculos da igreja. Exatamente. Os 5 primeiros séculos da igreja, a divindade de Cristo foi atacada. O gnosticismo, né, tinha tomado de conta praticamente e diminuía, vamos dizer assim, né, diminuía a divindade, a humanidade de Cristo e fazia com que as pessoas entendessem que Jesus não era Deus, não é Deus e não era homem completamente. Vamos ver alguns segmentos destas heresias, né, desses ataques contra a doutrina da cristologia, tá bom?
Então, eu deixei para falar sobre a eternidade de Cristo de uma maneira um pouco mais detalhada, porque ela é um assunto de muita importância para as nossas vidas, tá bom? Porque cremos em Jesus Cristo, e se cremos em Jesus Cristo, cremos na sua divindade. Nós veremos também a questão do Jesus histórico, né, que Jesus não só existiu nas páginas do Novo Testamento, mas há relatos da pessoa de Jesus na história. Então, nós vamos acompanhando aqui devagarzinho essa questão da eternidade de Cristo e depois nós vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho mais sobre a sua divindade, tá bom? Eternidade de Cristo. Quando falamos assim, nós temos que ter em mente que Jesus, então, já existia, né? Se ele já existia, então ele é eterno. Ou seja, ele, antes de tudo existir, ele já existia. Porque ele sendo Deus, né, ele estava na eternidade. Através dele, por ele e para ele foi criado todas as coisas. Então, quero começar aqui com 2 versículos que nos falam exatamente sobre a eternidade de Cristo, né? O primeiro deles está em João, capítulo 1, versículo 1, que é o texto áureo, né? Que nos fala sobre esse importante assunto, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Então tá registrado no Evangelho que João, segundo foi João que escreveu, capítulo 1, no versículo 1. Agora o outro é Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Lembrando que o livro do profeta Isaías é também considerado o livro do profeta messiânico, né? Porque ele foi o que mais profetizou sobre as características e o ministério do Messias, que foi revelado há 700 anos depois, né? Que era Jesus, né? Que é o Messias. Então, temos esses 2 versículos que vai nos falar exatamente sobre a questão da eternidade de Cristo, né? Você vê que ele é chamado de Pai da eternidade. Significa, então, que foi ele quem criou a eternidade. Antes que existisse a eternidade, ele já existia, né? Isso é bem profundo, né? Então, aqui eu enfatizo, né, a questão Pai da eternidade, que está em Isaías 9:6. Aí eu pergunto, né? Como o Pai da eternidade, aquele que cria a eternidade, não seria eterno, né? Como o Pai da eternidade, aquele que cria a eternidade não seria eterno? Ou seja, se ele é chamado de Pai da eternidade, como pode ele não ser eterno, né? A primeira questão, como pode Cristo não ser eterno se ele quem criou a eternidade? Os irmãos até brincam, né, dizendo que Jesus teve uma filha, né? Jesus teve uma filha e o nome dela era Eternidade, né? Ele é o Pai da eternidade, né? Mas é apenas para descontrair, né? Então, é de suma importância nós respondermos essa pergunta. Jesus
ele é eterno. Ainda diz aqui para nós: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Né? Mateus capítulo 4, versículo 16. Aqui se apresenta a pré-existência de Cristo e o propósito da sua manifestação ao mundo como raios vivos de luz do trono eterno. Ou seja, Cristo é eterno, mas quando ele se manifestou ao mundo, como diz João, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, né, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Houve um propósito da manifestação de Cristo. A manifestação e o propósito é exatamente esta que está expresso no capítulo 4, no versículo 16 de Mateus, e também lá em João, né, capítulo de número 3, versículo de número 16. Esse texto todos nós sabemos que é a expressão do grande amor de Deus, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse texto nos fala exatamente sobre a concretização da manifestação do amor divino. E aqui em Mateus capítulo 4, versículo 16, nos fala exatamente um dos propósitos, né? Que era trazer luz, trazer esperança, trazer clareza, trazer entendimento, trazer salvação ao povo, porque há um contraste entre luz e trevas, né? Na nossa sociedade, luz é coisa boa, treva é coisa ruim. Então, esse pensamento sempre existiu na mentalidade humana e sempre classificou a questão de aquilo que está na luz é bom e aquilo que está em trevas é ruim. Então, qual era o propósito de Cristo? O propósito de Cristo era se manifestar ao mundo, trazer luz ao mundo e tirar as pessoas da maldade, das trevas, para a sua luz. Né? É isso que a Bíblia vai nos dizer, né? Que Cristo se manifestou e nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Uma expressão semelhante a esta, nós encontramos o salmista dizendo, né, que Deus o tirou de um charco de lodo, firmou seus pés sobre uma rocha e me ungiu. Né? Ele diz isso. Ou seja, há um propósito para a manifestação de Cristo à humanidade. Se Cristo se manifestou e trouxe luz aos homens, é porque ele já existia e ele já era esta luz, né, na eternidade. Aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a minha janelinha para eu poder ver aqui, porque... Aqui. Mas não devemos limitar Jesus Cristo ao tempo e à história. Os irmãos estão lembrados daquela disciplina que nós estudamos, foi logo no início, né? Foi a primeira disciplina que nós estudamos, que falamos que Deus, ele é imanente e intranscendente, né? Ou seja, ele não se limita nem a tempo, nem a espaço. Nós, seres humanos, que nos limitamos. O tempo foi criado para nos reger, né? Ou seja, fazemos tudo com base no tempo e nos limitamos de acordo com o espaço que nós tomamos, né? Ou seja, eu estou aqui, mas não posso estar aí, fisicamente, na sua casa. Né? Mas não é a mesma coisa quando se trata dos atributos divinos. Ou seja, Jesus não é limitado nem ao tempo, nem ao espaço. Né? Ou seja, não podemos limitar Cristo ao tempo
e a história. Ou seja, ele existe hoje e ele existe lá atrás e ele existe lá na frente. Ou seja, ele é o princípio e o fim. Ele está presente em toda a história da humanidade. Ele é pré-existente. Existe antes que todas as coisas. Esta doutrina é clara nas Escrituras. O próprio Cristo fala da sua glória e relacionamento com o Pai. Ele diz, antes que o mundo existisse, ou antes da fundação do mundo, né? Está registrado em João, capítulo 17, versículo 5, e 17, versículo 24. Lembrando que João, capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus disse assim, que ele queria que o Pai devolvesse a ele a glória que ele tinha antes, né, da fundação, antes, quando estava com Deus, né? Porque nós sabemos que Jesus, ele veio ao mundo, ele se tornou homem, né? Ele se tornou homem de carne e ossos, né? Ele se tornou homem. Ele provou das suas limitações como homem. Ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele sentiu angústia, ele sentiu tristeza, ele provou da natureza humana, né? Porém, sem pecado. Nós vamos falar mais detalhes da natureza humana de Cristo mais para frente, tá bom? E ele dá esse testemunho, né, dizendo que ele tinha algo com o Pai antes da fundação do mundo. Tanto o texto imediato quanto o remoto, nas páginas sagradas, evidenciam que Cristo foi, é e sempre será, como ele mesmo afirmou em João, capítulo 8, versículo 58, ele diz, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, ego eimi, né? Ou seja, eu sou. Observe que ele tá expressando um personagem da história que já não existia no seu tempo, né? Ou seja, no período em que Jesus estava vivendo ali no meio daquela sociedade, já não existia mais Abraão. Abraão ficou para trás muito tempo, né? E ele está dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, se nós formos pegar o início da história e da vida de Abraão, né? Lá em Gênesis, capítulo de número 12, Gênesis, capítulo de número 12, né? No princípio, lá no princípio, né? E nós vemos Jesus dizendo assim, que antes que Abraão existisse, ou seja, na realidade, ele está fazendo menção do primeiro versículo, da primeira expressão, né, que é registrado em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. Ou seja, ele está dizendo, olha, antes disso tudo, eu já existia, eu já estava. Nos fazendo entender, então, que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, Jesus já estava antes daquilo ali. Antes da expressão Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus, Jesus já existia antes da criação. É isto que Jesus está afirmando aqui em João capítulo 8, versículo 58. E ele ainda diz, né? E aqui ainda diz, sim, ele é antes de todas as coisas, né? Colossenses capítulo 1, versículo 17. E tanto os escritores do Antigo como do Novo Testamento asseveram que ele é o Deus eterno.
Em toda a Escritura, em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a questão da eternidade de Cristo. Se eu digo que Deus, Pai, é eterno, como eu posso limitar Jesus, que é da mesma essência em natureza do que o Pai, né? É a mesma essência da natureza que o Pai. Então, a questão da natureza de Cristo, da eternidade de Cristo, ela é muito atacada. Eu já mencionei aqui em outras vezes que em João, deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui em João, isso me veio aqui agora, tá? Mas eu já cheguei a mencionar outras vezes esta expressão que Jesus usa em João, está lá no Evangelho de João, versículo de número, se eu não me engano, é o 14. Deixa eu só achar. E eu rogarei ao Pai, versículo 16. Aqui, ó. Versículo 16 de João, diz assim, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Observe aqui. Vou colocar o quadro aqui para a gente... Eu acho que eu vou usar esse quadrozinho aqui que tem aqui atrás de mim para a gente poder rabiscar aqui um pouquinho. Eu fiz umas mudanças no cenário, né? Eu acho que você deve ter percebido isso. Eu fiz uma mudança no cenário para a gente poder interagir melhor, tá bom? Bom, observe o texto. Se você abrir aí a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16, né? João 14, 16. Você vai encontrar Jesus dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Outro quê? Consolador. Ele vos dará outro consolador. Ou seja, ele está dizendo que ele é um tipo de consolador, né? Ou seja, se é outro consolador, então significa que Jesus é considerado um consolador. E que, quando ele se refere ao Espírito Santo como outro consolador, esta palavra outro, no grego é alos. Alos. No grego é alos. Não sei se dá para você. Não sei se dá para você ver aí. No grego é alos, né? O que significa essa palavra no grego? Significa outro da mesma espécie. Outro da mesma espécie. Sendo outro da mesma espécie, então significa o quê? Que Jesus, ele não é inferior ao Espírito Santo, né? Jesus não é inferior ao Espírito Santo. Jesus não é inferior ao Pai. Porque se a Trindade, né? Se a Trindade possui a mesma essência, eu não posso ter classificação de hierarquia. Ou seja, se eu creio que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus é Deus, então eu não posso ter a questão, e Jesus é Deus, né? Faltou Jesus aqui, né? Jesus é Deus, então eu não posso ter essa distinção de classificação de hierarquia.
se é um maior ou se é um menor, né? Por quê? Porque a palavra alos significa outro da mesma espécie. Se fosse de espécie diferente, o texto grego traria a palavra héteros. Traria a palavra héteros, que significa outro de espécie diferente. Outro de espécie diferente. Mas no texto grego está alos, outro da mesma espécie. Se Jesus se é outro da mesma espécie, então significa que, que Jesus, ele é eterno. Assim como o Pai é eterno. E assim como o Espírito Santo é eterno. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? O Espírito já estava presente na criação. Se ele estava presente na criação e Jesus usa, e o texto grego usa a palavra alos, outro da mesma espécie, como pode o Espírito Santo estar na eternidade e o Filho não estar na eternidade também? Entendeu? Então, a maioria algumas seitas, elas querem minimizar a Jesus. Tipo, dizer que Jesus, ele é o irmão do meio. Vamos dizer assim, né? O Pai é grandão, Jesus é um pouquinho menor, e o Espírito Santo é o irmão mais novinho, né? Que está ali no seio da família, né? Mas não é assim a Bíblia que nos diz, né? O próprio Senhor Jesus vai nos dizer que ele e o Pai são um. Ora, né? Ele e o Pai são um. Se Jesus e o Pai é um, né, que a expressão hebraica é errad significa um, mas é uma unidade composta. Ou seja, é uma unidade composta. É uma unidade, mas que compõe-se de várias coisas, ou de várias pessoas, ou de vários objetos, porque a expressão hebraica errad, que é um, tem um sentido de um objeto que tem várias, tipo uma mesa que tem várias cadeiras, né? Tipo uma casa que tem vários móveis dentro. Então, nos mostrando que o Filho e o Pai, o Espírito Santo, têm a mesma espécie, têm a mesma essência, por eles possuírem a mesma essência, Jesus é de igualdade ao Pai, de igualdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo é de igualdade ao Pai, de igualdade ao Filho, e que toda a Trindade é eterna, tem a sua eternidade. Jesus, antes de se manifestar como o Verbo encarnado, o Verbo é encarnado, não é reencarnado, não. Tá bom, irmãos? Pergunta de prova, hein? Presta atenção lá na pegadinha, hein? Jesus foi encarnado, não reencarnado. Reencarnado é espiritismo, né? Reencarnação. Então, antes de Jesus ser encarnado, o verbo ali se fazendo carne, Jesus tinha sua eternidade. Ele já era, ele já estava, ele já existia, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Ou seja, ele já existia antes da fundação do mundo. Então, dito isso, feito essa pequena explicação aqui, né, de algumas palavras aí, de duas palavras, né, no caso, no grego, e um pouquinho da explicação aí da palavra errad, né,
que é da palavra hebraica para um, no sentido de unidade composta. Nós entramos aqui agora na questão do Jesus histórico, né? Do Jesus da fé. Jesus histórico e o Jesus da fé. Em todas a questão da história, da historicidade sobre Jesus, contra fatos não há argumento, né? Porque nas questões históricas dos povos antigos, há registros de que um homem por nome Jesus, Jesus de Nazaré, na nossa linguagem, né, que se fosse na linguagem do tempo de Jesus, Yeshua, né, Yeshua, Machia, né, o Messias, existiu um grande historiador chamado Flávio José, não sei se você já ouviu, né? Ele é um dos historiadores, não sei se você já viu esse livro aqui, recomendo que você compre esse livro, olha a grossinha dele aqui, ó. Tá? Flávio José, História dos Hebreus, né? Ele é muito, muito bom, tá bom? Flávio José é um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 a 103 depois de Cristo. Ele foi testemunha ocular, né, da destruição do templo, ele narra isso aqui até a destruição do templo, no ano 70, tá bom? Mas ele viveu entre 37 a 103 depois de Cristo. Escreveu várias obras, dentre essas obras, este daqui é muito bom para quem estuda teologia, tá bom? Então, ele cita a respeito do Nazareno, né? Como todo judeu, eles não atribuem a divindade nem o messianismo a Jesus. Nós já sabemos disso, né? Mas há fatos históricos registrados que comprovam a existência de Jesus. Ou seja, realmente, na história, existiu um homem humilde, simples, de família pobre, que andava no meio da sociedade da sua época, chamado Nazareno, e que ele realizava sinais, prodígios, maravilhas, ressuscitava mortos, fazia coisas miraculosas, e estes fatos históricos são registrados na história, através de livros, de pesquisas, da arqueologia, a questão do desenvolvimento histórico, cultural da época. Ou seja, existem fatos históricos que narram exatamente sobre a existência do Jesus histórico, né? Do Jesus histórico. Muito pouco se sabe sobre a questão da infância de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia, ela não narra, né? A Bíblia, ela não narra como foi a infância de Jesus. Há os livros apócrifos, né? Que são os livros obscuros, os livros rejeitados, né? São os livros que eles dizem que são livros falsos, que lá narram uma suposta história sobre a infância de Jesus. Se você for lá na aula, da aula de Bibliologia 2, onde nós falamos sobre o cânon sagrado, em um dos vídeos, acho que foi a segunda aula, ou foi a terceira aula, que eu deixei um link do meu Drive, do Google Drive, para que você possa baixar uma apostila que vai falar sobre
os livros apócrifos. Dentre esses livros apócrifos está exatamente o livro que fala-nos sobre a infância de Jesus. O que é relatado neste livro histórico é algo totalmente contrário da ideia do Jesus que nós temos hoje, baseando-se em nossa fé. Mas a Bíblia em si não narra a infância de Jesus. Narra o seu nascimento, né? E depois é como se não narrasse mais nada sobre a vida de Jesus e já mostra ele com 12 anos de idade, que ele foi deixado na festa. Provavelmente ele foi uma grande festa que era realizada em Jerusalém, e ele foi deixado lá. Na realidade, creio eu que ele ficou lá de propósito, né? E ele foi encontrado no meio dos doutores, fazendo perguntas e respondendo perguntas. E as pessoas se admiraram dele, da sabedoria que ele tinha. E o texto sagrado vai nos dizer que Jesus crescia crescia em graça, em conhecimento, diante de Deus e dos homens, né? E depois disso daí, vai nos mostrar Jesus já sendo batizado por João Batista, já na sua maioridade, né? Na sua maioridade. Então, ou seja, nós não temos relatos bíblicos que narram sobre como era a infância de Jesus, o que aconteceu na infância de Jesus. Por quê? Porque Jesus, o que nós podemos concluir ou supor, né? Porque, assim, todo menino judeu vivia igual. Todo menino judeu vivia igual. Tinha os seus momentos de leitura da Torá, tinha os seus momentos de estudo, né? Porque eles eram orientados a sempre estudarem, né? Com certeza, Maria, sua mãe, né? E José, os pais humanos de Jesus, né? Eles, bons seguidores da lei de Deus, eles faziam com que Jesus estudasse a Torá, lesse a Torá, falasse sobre os feitos, os grandes feitos realizados por Deus. Então Jesus teve toda aquela criação doméstica, né? Que ele chamava de casa paterna, ou a casa da aliança, que era exatamente a primeira escola de um menino judeu. Ou seja, a criança começava a aprender as leis de Deus, porque as leis eram passadas de forma oral, né? E essa forma oral, ao passar do tempo, foi sendo registrada, como nós já estudamos na questão da formação do cânon do Antigo Testamento, porque as escrituras que eles possuíam eram o Antigo Testamento, né? O Pentateuco, os Salmos, os profetas, né? Os profetas posteriores, profetas anteriores, e todos eles eram os escritos que os judeus possuíam na época. E eles estudavam isso, e eles meditavam nisso, e eles viviam para isso. Então, o que nós podemos supor é que Jesus também teria passado por esses momentos de educação doméstica, né? Esses momentos que a criança estudava, orava, buscava. Só que não podemos esquecer que Jesus também foi uma criança, Jesus também brincava, né? Alguns arqueólogos descobriram algumas brincadeiras que eram realizadas entre as crianças da época. Não eram como as brincadeiras de hoje, né? As crianças ficavam como se fosse em um círculo, aonde era jogado como se fosse uma esfera de pano. Não tem quando as pessoas fazem aquelas bolazinhas de meia, né? Vamos dizer assim,
e ficavam jogando de um para o outro. Era um tipo de brincadeira que existia entre as crianças que a arqueologia descobriu. Então, o que nós podemos supor é que Jesus cresceu como qualquer outra criança da época. Jesus ele se desenvolveu como qualquer outra criança da época. Jesus ele passou por uma cerimônia chamada em hebraico de Bar Mitzvah. Ou seja, Bar Mitzvah era exatamente a cerimônia que consagrava a criança para a vida adulta. Ou seja, ele já era responsável, ele já poderia ser responsabilizado pela sua conduta diante das leis de Deus, né? Era uma cerimônia que marcava a vida da criança, aonde ele era dado a ele a oportunidade de dirigir o culto, ele que dirigia o culto do Bar Mitzvah, mostrando a sua maioridade, mostrando a sua capacidade, mostrando que ele era agora uma pessoa que respondia pelos seus atos diante da lei de Deus. Ele deixava de sentar no banco das crianças, dentro da cultura judaica, a organização das sinagogas era como se fosse das igrejas hoje em dia, né? Que tinha um lado das crianças, tem um lado dos varões, tem um lado das irmãs, né? Antigamente, dentro das sinagogas, é assim até hoje, né? Há essa separação, né? Há essa separação. Se eu não me engano, a congregação cristã no Brasil ainda é assim. De um lado os homens, de um lado mulheres, crianças separadas, orquestra separada, né? Assim, anciões separados, e é praticamente da mesma forma, né? Nós temos aí uma pequena fagulha aí da organização de culto ou de estudo bíblico dentro das sinagogas que nós temos hoje na igreja. E então ele deixava de sentar no banco das crianças para sentar no banco dos adultos já, podendo ter oportunidades para fazer leitura da Torá, fazer ensinamentos, explicações, né, tendo as suas oportunidades no templo ou nas sinagogas. Então, nós não sabemos ao certo, historicamente falando, biblicamente falando, melhor dizendo, nós não sabemos ao certo como era a infância de Jesus. O que nós podemos supor é que a infância de Jesus não foi muito diferente das infâncias e da vida social da sua época. Não podemos imaginar que, por Jesus ser o Jesus, o Salvador da humanidade, ele vivia uma vida reclusa. Ele era criança, como qualquer outra criança, viveu em sociedade como qualquer outra pessoa da sociedade. Jesus se desenvolveu intelectualmente, fisicamente, como qualquer outro homem da sua sociedade. Jesus se enquadrou dentro das leis de Deus, dentro das leis civis, dentro das leis de Roma da época, como qualquer outro cidadão da época. Então, no que nós temos, assim, que foge um pouco do nossa compreensão, que nos causa até mesmo um susto, quando nós lemos exatamente os livros apócrifos, porque eles vão nos narrar um Jesus muito diferente do Jesus da fé, né? Do Jesus misericordioso, do Jesus bondoso, né? Vai nos mostrar uma infância onde Jesus matou, né, um menino simplesmente porque zombava dele, ele ressuscitava passarinhos, né? Então, uns negócios assim bem complicado, né? Os livros apócrifos. Mas se você ainda não baixou nenhuma apostila, vai lá na aula de Bibliologia 2, Canon Sagrado. Procura lá nos vídeos, eu acredito que deve ser o segundo ou terceiro vídeo que eu falo sobre os livros apócrifos. E eu deixei um link lá embaixo na descrição do vídeo. Eu deixei um link para que você possa baixar essa apostila. Ela tem 350 páginas. Eu acho que é aproximadamente isso, tá bom? Então, o Jesus histórico, ele existiu.
A questão da infância de Jesus nós não sabemos ao certo, mas podemos supor que ele tenha crescido e vivido como qualquer outra criança da sua época. Por quê? Porque os costumes eram muito fortes para a educação das crianças. Não tem aquele versículo lá em Provérbios que diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, né? E quando ele envelhecer, não se desviará dele. E que nós sempre atribuímos este versículo às leis de Deus, né? Ao caminho de Deus, às regras, os preceitos, os princípios, as ordenanças de Deus. Mas não significa apenas isso, tá bom? Não significa apenas orientar o menino acerca da lei, dos caminhos de Deus. Porque lá está escrito, e quando ele envelhecer, não se desviará deles. Ou seja, existem pessoas que se desviam do Evangelho, foram criadas no Evangelho, com todos os preceitos, todas as leis, todos os mandamentos, né, todas as preocupações de educação, foi educado lá. Só que, por algum outro motivo, ele se desviou da fé. Ele foi para o mundo com conhecimento da lei? Foi, mas ele está desviado, ele não está na prática dos mandamentos de Deus, do Senhor. E muitas dessas pessoas chegam até a morrer fora das leis de Deus, fora de Cristo Jesus. E como fica, né? Então, esse versículo não quer apenas dizer sobre as leis de Deus. Ensina ou educa ou orienta o menino no caminho em que deve andar, não significa apenas as leis de Deus, mas significa também aos costumes, a boa educação. Porque, às vezes, a pessoa pode se desviar, mas ele continua sendo uma pessoa bem educada, uma pessoa bem orientada, uma pessoa cabeça. Ele só não está praticando a vida religiosa. Ele só não está praticando a vida religiosa. Então, não quer dizer apenas a questão das leis de Deus. E é exatamente isso que eu vejo na vida de toda criança, na questão cultural do povo judeu. Por quê? Porque existia um provérbio judaico. O provérbio judaico dizia exatamente assim: ensina ao menino uma profissão para que ele não se torne um ladrão, né? Para que ele não se torne um ladrão. Ou seja, você deveria educar o menino, ensinar o menino não só as leis de Deus, mas também dar a ele uma profissão. Ele tinha por obrigação aprender uma profissão, ou a profissão do pai, ou ele deveria escolher qualquer outra profissão. E o que nós vemos em Jesus, né? A Bíblia nos fala que Jesus ele é classificado como o carpinteiro, né? Filho de José, o carpinteiro. Então nos faz entender o quê? Que José ensinou a Jesus uma profissão, a carpintaria, né? Eu não vou entrar nessa questão de se Jesus era carpinteiro ou se ele tinha uma outra profissão. Deixar isso para uma outra aula, tá bom? Até porque eu tenho uma ideia um pouco diferente sobre a questão que Jesus era marceneiro, né? Carpinteiro, mexia com madeira, né? Então, mas vamos entender só que Jesus era carpinteiro, né? Então, nós vemos o quê? Que a cultura da época era muito forte e ao ponto de moldar e educar as crianças dentro da sociedade judaica. Então, o Jesus histórico, ele existiu. Nós não sabemos da infância, mas podemos supor que Jesus tenha crescido, se desenvolvido fisicamente, intelectualmente, religiosamente, dentro de todos os preceitos e costumes dos judeus, né? Ou seja, ele foi uma pessoa
comum, normal, dentro da sociedade, viveu da forma como viveu, e no momento certo se manifestou, né, como o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, né? Até porque foi uma identificação que Deus deu a João Batista sobre quem seria o Salvador do mundo. Então, Deus disse: aquele que tu vires descer o Espírito em forma de uma pomba, né? Este é o Messias, este é o Machia, este é o Salvador. Então, quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu e João diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, existiu Jesus, historicamente falando? Existiu. Alguns filósofos, alguns historiadores querem negar a veracidade da existência de Jesus histórico, né? Mas existem muito mais provas, historicamente falando, da presença de um homem chamado Jesus de Nazaré, no nosso português, né? Chamado Jesus de Nazaré, do que provas que ele não existiu, né? Então, mas em todo o tempo vai existir pessoas querendo destruir a imagem de Jesus. Querendo destruir a imagem de Jesus, em todo o tempo. Então, não é agora que a gente vai convencer o mundo todo, né? Então, o Jesus da fé, o Jesus da fé é o Jesus que nós cremos, né? O Jesus que nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. O Jesus que nós manifestamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza. O Jesus que muda a história, transforma vidas. O Jesus que está presente aqui comigo nesta aula, aí com você na sua casa. Jesus que é onisciente, onipresente, onipotente. O Jesus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o Jesus da fé. O Jesus que cura, que salva, que batiza, que transforma. O Jesus que liberta. O Jesus que faz nova todas as coisas. O Jesus que faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. O Jesus que a Bíblia revela, o Jesus da fé, né? O Jesus que está nas igrejas. O Jesus que está nas igrejas, eu digo sim, está nas igrejas, porque nas igrejas, por mais que muitas das vezes possa existir pessoas ruins dentro da igreja, pessoas com coração ruim, pessoas com... Mas lá no meio daquele povo todo, existe pessoas com coração sincero e verdadeiro que vão lá para adorar a Jesus. E Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele se faria presente, né? Ou seja, Jesus também está nas denominações, nas congregações, nas instituições ministeriais, né? Jesus está lá porque lá existe um povo que quer adorar a ele. Esse é o Jesus da fé. E é muito difícil a gente querer negar a existência do Jesus histórico, o Jesus da fé, falando que Jesus não é um ser divino. Se ele não é um ser divino, como provar? Porque contra fatos não há argumento, né? Como responder às pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, transformadas, libertadas, regeneradas, transformadas por Jesus, né? Porque Paulo vai nos dizer na sua segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo de número 17, nos falando que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo. Ou seja, como falar que Jesus da fé não existe, que o Jesus histórico não existe, se eu sou o milagre de Cristo, se você é o milagre de Cristo, aquele irmão, aquela irmã que vivia nas drogas, na prostituição, vivia lançado na sarjeta, no álcool, né, fazendo tudo de errado no tráfico, e hoje ele é uma pessoa regenerada, transformada, liberta, nova criatura, nasceu de novo. Ou seja, Jesus existe.
Jesus é verdadeiro. Jesus, ele está vivo. Por ele estar vivo é que acontece essas coisas. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como Paulo mesmo disse, seria vã a nossa fé. Mas Jesus da fé é o Jesus que nós cremos, né? Então, como não crer no Jesus histórico? Se até as siglas que fazem a divisão da história falam sobre a existência de Cristo, né? Como eu coloquei aqui, né? Ó, AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Então, praticamente é algo que não se pode negar, né? A existência do Senhor Jesus. Cristo é o mesmo, né? A eternidade de Cristo ainda. O Novo Testamento diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como diz lá em Hebreus 13, 8, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele não muda, não há sombra de variação. E ele estava no princípio com Deus. Ele está hoje aqui no presente comigo, com você, com toda a humanidade. E ele está na eternidade. Ele está no final de todas as coisas, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essas três dimensões da sua existência revelam a sua eternidade. Elas refletem o que ele foi e será para sempre o Pai da eternidade, acerca do qual está escrito em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 ao 17, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E todas as coisas subsistem por ele. Observe bem, algumas pessoas que dizem que Jesus não é divino, que Jesus é uma criação de Deus, ou seja, que Deus criou Jesus, que Jesus não é eterno, como o Pai é eterno, eles usam exatamente, um dos versículos que eles usam é exatamente esse daqui, ó, Colossenses do 1, do 15 ao 17. Exatamente por causa desta expressão aqui, ó, primogênito. Por causa dessa expressão, primogênito. Eu vou explicar aqui rapidinho, não sei se dá para os irmãos verem, mas eu vou ver se eu apago aqui. Para mim poder explicar a questão dessa palavra primogênito, para que a gente possa compreender o que significa o qual é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação. Aparentemente, no nosso querido português, né? Ei, meu Deus do céu, as versões em português, elas apresentam inúmeros problemas, tá bom? Quando meu irmão, minha irmã, quando você, querido aluno, tiver a oportunidade de comprar uma Bíblia, compre. Eu vou lhe recomendar. A Bíblia Almeida Revista Corrigida, ela é boa, tá? Ela é boa. Melhor que ela é a Almeida Corrigida Fiel, ACF. Né? Se você for lá no meu canal e assistir aquele vídeo que eu falo sobre a questão do repúdio e do divórcio, eu explico um pouquinho no primeiro vídeo, no segundo vídeo, na realidade, eu explico um pouquinho sobre as questões das traduções, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero explicar aqui um pouquinho para os irmãos
a respeito dessa palavra, né? Primogênito. Primogênito. A palavra primogênito. Essa palavra primogênito, no nosso querido português, ela significa aquele que nasceu primeiro, né? Aquele que nasceu primeiro. Se eu for interpretar esta palavra como é o nosso português, eu vou dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado, né? Isso é o que o nosso português vai nos dizer. Só que não podemos interpretar a Bíblia na nossa mentalidade, com os nossos costumes, com o nosso idioma, com o entendimento apenas da nossa linguística. Por quê? Porque a Bíblia não tem nada a ver com o nosso idioma. A história bíblica, a cultura, o idioma, os costumes, não tem nada a ver com o Brasil, com o português, com Portugal, né? Não tem nada a ver. Ou seja, nós temos que entender a Bíblia dentro do idioma em que ela foi escrita. Por isso, a Bíblia não é um livro tão simples de se entender, não, tá bom? Se fosse tão simples de se entender, não teria cursos de teologia, principalmente como esse que você está estudando, né? Então, seria muito fácil entender a Bíblia, e não é tão fácil assim, tá bom? Então, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre essa questão do primogênito, porque com certeza você pode encontrar alguém que vai dizer assim, não, Jesus não é Deus, porque Jesus foi criado. Por que Jesus foi? Porque está escrito lá, ó. Paulo diz que ele é o primogênito. Eu vou até aproximar aqui um pouquinho. Eu não tenho um zoom na câmera, mas eu vou aproximar aqui na mesa mesmo. Ele é o primogênito de toda a criação. Tomar cuidado para não cair aqui. Bom, vamos lá. Nosso português tem aqui, né? Primogênito. Bom, a palavra primogênito, eu tenho duas palavras para primogênito no grego e tenho uma palavra para primogênito no hebraico. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento hebraico, no Novo Testamento grego. Para o Antigo Testamento em hebraico, a tradução para primogênito é esta. Berror. Berror. Né? É exatamente essa. É assim que se escreve berror, né? Esta palavra significa exatamente primogênito, mas realmente essa palavra primogênito, no hebraico, significa exatamente aquele que nasce primeiro, aquele que foi gerado primeiro. Mas nós estamos falando de um texto que é do Novo Testamento. Então, o hebraico, só para os irmãos saberem, é este aqui, que literalmente significa aquele que nasceu, foi gerado primeiro. Agora, quando vamos para o texto grego, nós temos duas palavras para representar essa palavra. No vocabulário grego tem duas palavras. Quais são? A primeira palavra é protokos. Protokos, que é prototokos, né? Que é exatamente primogênito. Primogênito também é considerado aquele que nasce primeiro, de criação primeiro, tá? Então, o texto usa esta expressão, protokos. Só que, nesse texto de Colossenses,
ele usa uma expressão, esta expressão aqui, ó, archer, que ele tem essa raiz aqui. Por quê? Porque ela é direcionada a Cristo. Quando ela é direcionada a Cristo, nos fala que ele é o originador de todas as coisas. Ou seja, ele é o centro de todas as coisas. Centro esse que saiu todas as coisas, que criou todas as coisas. Não que ele é o primeiro a ser gerado, mas que ele é o iniciador da grande criação, né? Em harmonia, em concordância na eternidade, Jesus é o criador de todas as coisas. Por isso que o texto lá em Apocalipse, se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14, que é exatamente a carta para a igreja de Laodiceia, você vai encontrar lá a palavra arche, no grego, que é exatamente primogênito da criação. Para a igreja de Laodiceia, Deus disse que ele é o arche, que é o princípio da criação, ou seja, dele surgiu todas as coisas, né? A partir dele, ele é o criador de todas as coisas. Não que ele foi o primeiro a ser criado. Bom, aqui é uma particularidade do texto grego. Nós temos do hebraico berror, né, que significa primogênito, realmente o primeiro que é gerado, mas só que o texto não é escrito no hebraico. Aqui é só para critério de conhecimento. Aí depois nós temos a palavra prototokos, né? Prototokos, que significa exatamente um primogênito, um iniciador, aquele que através dele também foi gerado as coisas. Só que o texto de primogênito, né, em Apocalipse 3:14, e a raiz desta palavra em Colossenses capítulo 15, versículo 17, é arche, que significa o quê? Que é através dele que é criado todas as coisas, que ele é o princípio, dele se originou todas as coisas, não que ele foi gerado todas as coisas. Por isso que a Bíblia, a Bíblia não é tão fácil assim de compreender, que nem os irmãos dizem, rapaz, não precisa estudar teologia, como eu já ouvi, né, algumas pessoas falarem. Não precisa estudar teologia, não, é só ler a Bíblia, né? Não é assim, não. Né? Não é assim, não. Então, essa questão do primogênito, eu acredito que está explicado. Não, mas Jesus não é eterno. Jesus foi criado por Deus. Jesus é uma criatura de Deus. Oh, mas criatura por quê? Porque está escrito lá em Colossenses 15:17, lá está falando, né, no versículo 15, que ele é o primogênito de toda a criação. Opa, então pera lá. Aí o texto grego não diz isso. O texto grego usa a expressão prototokos, ou arche, que é a raiz da palavra, né? Que significa exatamente o que criou todas as coisas, não o que foi primeiro gerado. Então, há essas dificuldades e essas complicações para a gente entender a Bíblia realmente como deveríamos entender, tá bom? Então, vamos ver aqui a humanidade de Jesus, né? O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Já estamos com 1h09, 10 minutos, 1h10. Nós vamos parar por aqui, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar da humanidade de Jesus. Acredito eu que nós iremos falar sobre
as principais heresias que envolveram a questão da humanidade de Jesus, que o gnosticismo ele tentava fazer com que as pessoas tirassem a humanidade de Jesus, que as pessoas não crescem, não acreditassem na humanidade de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão e também sobre as heresias que envolveram a pessoa de Jesus nos 5 primeiros séculos da igreja. Eu fiz aqui um destaque de algumas delas, não todas, né? Porque senão nós é um semestre todinho só dessas aulas, mas nós vamos colocar aqui as principais e vamos colocar aqui alguns argumentos a favor da humanidade de Jesus, tá bom? Ficamos por aqui por hoje, que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco, você pode mandar uma mensagem, tá bom? Que nós teremos toda a alegria e satisfação para poder tirar a sua dúvida, tá ok? Que Deus te abençoe. Nós vamos inaugurar aulas presenciais, provavelmente ainda este mês de janeiro. Talvez você é um aluno novo e já passou dessa data, mas alguns alunos sabem do que eu estou falando. Mas nós teremos aula presencial também. E tem muita coisa para a gente fazer, a gente está muito atarefado, né? Graças a Deus tem dado certo e Deus tem nos abençoado e as pessoas têm sido abençoadas com as aulas, com o conhecimento, com o entendimento, procurando conhecer melhor as Escrituras para poder servir a Deus melhor, tá? Então, ficamos por aqui em nossa aula. Eu espero que você tenha gostado da aula, tá bom? Até porque não pode se delongar tanto. Nós temos ainda mais 2 aulas dessa disciplina e nós queremos trazer o maior conteúdo possível para você, tá bom? Incentive aí os outros alunos do grupo. Nós estamos aí com poucas visualizações correspondente aos grupos, né? E eu acredito que os irmãos estão encontrando algumas dificuldades, tá bom? Mas incentive aí, mande uma mensagem para quem você sabe que estuda teologia, junto com você, no mesmo grupo que você, tá bom? Fala assim, ó, vamos continuar juntos, não pare. Porque, irmãos, nós estamos vivenciando uma crise em termos de conhecimento bíblico, tá bom? O analfabetismo bíblico tem tomado de conta das igrejas, dos púlpitos, e quem quer estudar é taxado de louco, é taxado de fanático, é taxado de querendo ser mais sabichão que os outros, mas não ligue para isso não. Continue estudando, continue seguindo em frente, e vamos juntos aí até a última disciplina. Lembrando que esse curso aqui, esta aula aqui, ela possui 20, este curso, esse módulo, né, possui 20 disciplinas, hein? Agora que nós estamos na 5ª disciplina, já partindo para o final da 5ª disciplina, falta aí mais um bocado, né? Então, não pare, não desista, tá bom? E nós teremos outros cursos também. Tá? Outros cursos que, se você tiver interesse de estudar só sobre os evangelhos, só sobre as epístolas, só sobre o Pentateuco, só sobre os livros proféticos, né? Nós teremos curso também, tá bom? Não aquele curso superficial, mas com uma profundidade maior. Eu tenho certeza que, se você quiser, tenho certeza que você vai gostar, tá ok? Então, ficamos por aqui, até a próxima aula, que Deus te abençoe, e eu me despeço, como sempre, falando Shalom, Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve. Deus te abençoe.